Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adal Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal Oficina Maker. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o potenciômetro e o uso dele no Arduino, tá certo? E como programar esse componente e para que ele é usado também. Ele é bem simples de aprender a usar esse componente, tá certo? Bem simples de utilizar esse componente. Basicamente, o nosso potenciômetro, os potenciômetros, é um componente que ele consegue limitar o fluxo de corrente elétrica. A gente já sabe que o resistor faz isso, né? A gente precisa, por exemplo, ligar um LED, tem uma bateria de 9 volts, quer ligar esse LED. Para não deixar queimar o LED, a gente coloca um resistor entre os dois componentes, fazendo com que limita essa corrente elétrica, tá? O potenciômetro, ele é basicamente um resistor. Só que a diferença é que a gente consegue regular manualmente, determinar manualmente essa limitação de fluxo de corrente, tá? Esse texto que eu deixei na telinha para vocês explica exatamente isso, tá certo? Eu vou falar um pouco sobre quatro componentes, quatro potenciômetros que é utilizado na eletrônica, tá bom? E a gente vai usar nesses projetos que a gente vai desenvolver o potenciômetro giratório, tá bom? De eixo giratório. Vocês já vão conhecer também. Bom, pessoal, aqui a gente tem dois tipos de potenciômetros. Como eu falei anteriormente, existe esse primeiro, que é o potenciômetro giratório, tá certo? Ele basicamente tem 3 pinos e tem esse eixo, que quando a gente gira, a gente consegue limitar esse fluxo de corrente. E também temos esse potenciômetro deslizante, que é a imagem de baixo aí, tá certo? Ele é muito usado em mesas de som, tá bom? Basicamente, eles trabalham todos da mesma forma, tá bom? Existe também dois pinos, mais dois, né? Mais dois potenciômetros aí na eletrônica. Existe o trim-pot, que é um potenciômetro bem pequenininho, que normalmente ele fica dentro de outros equipamentos eletrônicos. E existe esse de baixo, o pretinho aqui, né? Ele é um potenciômetro digital, ele basicamente é um circuito integrado que já consegue mecanicamente limitar a corrente elétrica, tá certo? Que está passando pelo circuito, tá? Nessa imagem aqui, eu deixei um exemplo de como funciona internamente o potenciômetro giratório, que é o qual a gente vai usar, tá bom? Vocês percebem que o potenciômetro ele tem 3 pinos, tá? Ele tem 3 pinos e dentro dele existe essa resistência aqui que está em azul. Então vamos lá. Existe o primeiro pino, que está ligado a esse início da resistência. O último pino está ligado ao final da resistência, certo? E o pino do meio, que é o pino analógico, é da onde é tirado o sinal e enviado para o Arduino, tá certo? Você percebe que nele tem essa parte redondinha aqui, certo? Que é o eixo, né, giratório, e conforme a gente gira esse cursor, ele consegue aumentar ou diminuir a resistência do circuito, tá? Aqui nesse exemplo, eu utilizei uma bateria 9 volts, um potenciômetro e um multímetro para a gente identificar o funcionamento do componente. Eu estou ligando aí o positivo, o fio vermelho aí no primeiro pino do potenciômetro e o último pino eu estou usando o negativo. E desse negativo já estou jogando direto no multímetro, tá certo? O pino do meio, como a gente já viu, ele é o pino analógico, é da onde gera o sinal. Então, olha só que legal. A gente ligou esse pino azul, que é o pino analógico, direto no positivo do multímetro, tá certo? E olha só que efeito bacana que dá quando a gente faz esse tipo de circuito. No pino vermelho, ele inicializa no 9 volts. Conforme a gente gira o potenciômetro, ele vai diminuindo a tensão até, aliás, a corrente, né, até 0 volts. Então, olha só que bacana o funcionamento do resistor.
Se a gente inverter os polos positivo e negativo, olha só que interessante. O pino vermelho basicamente troca, né? Ele começa do direito para o esquerdo, certo? Parte preta do 0 volts e o fio vermelho 9 volts. Logo, o potenciômetro não tem polaridade, certo? Então a gente já descobriu que o potenciômetro você consegue trabalhar tanto com o primeiro pino negativo ou positivo, tá certo? E vice-versa dos pinos. O mais importante que a gente precisa entender é o pino do meio, que é esse pino azul aí, tá ligando no multímetro, tá certo? Então, o potenciômetro é um componente que não tem polaridade, tá certo? Esse circuito é um circuito bem básico, tá? Que mostra a ligação na placa Arduino. Estou usando o Arduino Uno, tem aqui a protoboard, 3 jumpers e um potenciômetro, tá certo? O fio vermelho ligado no 5 volts e até no último pino direito aí, né? Do potenciômetro. E tem o pino GND, que é esse fio preto, né? Que está indo para o primeiro pino do potenciômetro. Logo, o pino do meio, que a gente já sabe que é o analógico, ele vai para a parte analógica do nosso Arduino, certo? Então a gente está usando aí o pino A0, analógico 0, para fazer esse circuito, tá bom? Passando aqui para a próxima parte, vocês já podem desenvolver esse código, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre ele agora, tá? Esse código basicamente vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa informação lida do pino digital que está ligado no Arduino, certo? Pino digital do potenciômetro ligado ao Arduino, e vai nos dar as informações no monitor serial. Então a gente na primeira linha está usando um constante potenciômetro igual a zero. Basicamente a gente criou uma variável constante e disse que está no analógico zero no Arduino, tá certo? A gente colocou o int valor igual a zero, dizendo que o potenciômetro ele sempre vai inicializar no valor zero, tá? E a gente já entra no setup. No setup a gente tem o serial.begin 9600, que é a velocidade de comunicação serial do Arduino. E a gente já cai na linha 9, que é o void loop, né? O void loop. No void loop, na primeira linha, né? Na linha 10 aí, a gente diz o seguinte: o valor recebe um sinal analógico do potenciômetro. Então, ou seja, a gente está dizendo que o valor que vai ser alterado vai ser esse. Só que a gente vai receber esses dados deste pino aqui, do pino do potenciômetro, tá certo? E todos os dados que esse pino receber vai ser armazenado nessa variável valor, correto? Na linha 11 a gente colocou um serial.println e colocou entre parênteses valor, ou seja, a gente quer que imprime o valor gerado pelo pino potenciômetro, pela variável potenciômetro, tá certo? E por último, a gente colocou aí um delay de 100 milissegundos. Esse delay vai fazer com que a cada 100 milissegundos apareça a informação na tela, tá certo? Ele é bem interessante para dar um controle melhor para os nossos projetos. Depois de feito, concluído aí, né, o projeto, o sketch já está feito, o circuito também já está feito. Então, olha só que interessante. Ele inicializa no zero. Aqui no monitor vocês podem identificar. Ele inicializa no zero e vai até o sinal 1023. Sinal zero, analógico zero, certo? Que a gente já declarou que ele sempre vai inicializar nesse número. E vai até o 1023. Bom, pessoal, a partir disso, o que a gente consegue fazer? Diversas coisas, diversos projetinhos, tá? Nas próximas aulas eu vou estar explicando para vocês outros projetinhos com potenciômetro, tá bom? Então, a partir desse código a gente já consegue criar outros componentes, tá bom? Pessoal, eu vou estar deixando aqui 2 vídeos para vocês, tá? 2 vídeos bem legais para vocês estar acompanhando aí no canal e não se esqueça, né, de se inscrever no canal Oficina Maker, tá certo?
Muito obrigado e até a próxima videoaula. Tchau!